Paz do Senhor, querida igreja, queridos irmãos. Hoje eu estou aqui, aberto aqui na nossa Bíblia, no livro de Filemão. Então eu fiz algumas anotações para que nós possamos falar sobre esse maravilhoso livro, essa maravilhosa epístola de Paulo para Filemão. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele mostra para nós como nós devemos lidar com certas situações. Aqui nós podemos ver Paulo dando conselhos, nós podemos ver Paulo ele quebrantando da seguinte forma, muitas vezes nós podemos falar, vai, faz. Mas será que seria o certo? Será que é assim que nós deveríamos tratar aqueles os quais, vamos dizer assim, que nós temos autoridade sobre eles? Será que é essa forma a qual Paulo trata aqui na nossa querida Bíblia? Então aqui é interessante que a gente, ao estudar a epístola de Filemão, a epístola de Paulo a Filemão, nós podemos aprender aqui, quantas pessoas elas se unem na igreja. Aqui está dizendo quanto as pessoas elas quando estão em unidade, elas levam a palavra de Cristo de forma única, verdadeira e de forma assim que as pessoas elas vão se maravilhar porque ela fala, poxa, mas fulano e ciclano nem conversavam. Olha que maravilha, os dois estão juntos, estão unidos, estão falando do amor de Cristo. É esse Cristo que eu preciso, é esse evangelho que eu preciso. Porque eu preciso do evangelho que muda, que transforma. Eu preciso do evangelho que vai atrair o Espírito Santo para a minha vida. Eu preciso do evangelho que muda história. Eu preciso do evangelho que vai brilhar uma luz diferente em mim. Eu preciso do evangelho que ele vai trazer a verdadeira palavra do Senhor. É disso que eu preciso, porque eu estou cansado de escutar falácias, falácias, falácias e falar, eis que te digo de mim mesmo. Então nós precisamos parar com isso e nós precisamos de unidade na igreja, nós precisamos de ser verdadeiramente o corpo de Cristo, nós precisamos verdadeiramente entender quando que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Porque muitas pessoas, eles não querem fazer parte do corpo de Cristo. Eles querem que o corpo de Cristo faça parte dele. Ah, não, eu vou, mas se for assim. Ah, não, eu fico se for assado. Ah, não, eu mexo no som, mas se for assado. Ah, não, eu canto, mas se for assim. Então eles não entendem que o verdadeiro evangélico é isso que a epístola de Paulo a Filemão, ele nos ensina: unidade, amar, perdoar. Começar de novo, deixar o passado no passado. Não errar, nós vamos errar, mas através dos nossos erros, nós vamos vamos consertar, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão àquele a qual nós ofendemos e começar uma nova jornada em Cristo Jesus. Nós vamos começar uma jornada em Cristo Jesus, porque as pessoas vão entender que você é uma nova criatura, que você nasceu de novo, que você realmente tem Cristo a partir do momento que você mudar de vida. É quando você muda de vida que tudo acontece. É quando você muda de vida que as pessoas vão olhar para você e vai falar, rapaz, mas que mudança, que reviravolta. Esse aí não ia dar em nada. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, que muitas das vezes nós temos pessoas problemáticas, nós conhecemos pessoas problemáticas, nós temos amigos problemáticos, nós somos problemáticos, mas eu quero te dizer que Cristo pode mudar a tua história. Como mudou a história aqui desse discípulo agora de Paulo que chama Onésimo.
que nós iremos ler aqui, Filemon, capítulo 1, para que você venha entender o que nós estamos mostrando para você. Estou mostrando para você que através de Cristo você pode mudar sua vida, que através de Cristo você pode mudar a tua história, que através de Cristo você pode erguer tua cabeça e andar de cabeça erguida. Aqui na epístola de Paulo ao Filemon, ele mostra que não importa se você foi um drogado, que você foi uma prostituta, que você foi um cachaceiro, que você foi um ladrão, não importa que você foi um mentiroso, você foi. Esse é o diferencial. Você foi, você não é mais. Você foi lavado, você foi remido pelo sangue de Cristo ali naquela cruz. E a partir do momento que você então aceitou Jesus Cristo, que você reconciliou, que você então entendeu que Jesus pode mudar a tua história, isso ficou no passado. E é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala para nós que o nosso Senhor, ele pega os nossos pecados, depois que nós pedimos perdão, que nós realmente rasgamos nossos corações, ele pega o nosso pecado e joga no lago de esquecimento. Mas muitos de nós não queremos fazer isso. Muitos de nós não queremos jogar o pecado no lago de esquecimento. Nós queremos deixar o pecado no cantinho. Não, eu vou pegar esse pecado e vou deixar no cantinho. Se lá na frente eu precisar, eu sei onde encontrar ele. E é aí onde nós erramos. É por isso que você não tem mudança de vida. É por isso que o teu marido não converte. É por isso que a tua filha não converte. É por isso que o teu filho não conserta. É por isso que aquele emprego não vem. É por isso que os teus sonhos não estão se realizando. Sabe por quê? Porque você fica apegado naquele pecado que você guardou no cantinho. Onésimo não. Onésimo, ele era ladrão, ele era um cara fugitivo, ele era um cara que afrontou o teu patrão. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos arrepender e ter mudança de vida. Porque a partir do momento que você tem essa mudança de vida, que você muda o caminho, aí sim as coisas começam a acontecer. Aí as coisas começam a acontecer. De onde você menos espera, aparece a mão amiga para te ajudar, para te socorrer. É por isso que nós vamos ler aqui Filemon. Filemon tem um capítulo e aqui nós temos a saudação de Paulo no versículo 1, mas nós vamos pular aqui versículo 8. Versículo 8 do livro de Filemon diz assim: por isso, sinto-me levado a pedir-te um favor, ainda que estando a serviço de Cristo, teria autoridade para te ordenar aquilo que é mais conveniente. Mas prefiro falar-te nisso como um pedido, por causa dos laços de verdadeira afeição cristã que nos unem. Lembra-te que sou o velho Paulo, que agora está preso por ser o embaixador de Cristo. Queria pedir-te pelo meu filho espiritual, Onésimo, a quem levei a nascer de novo na minha prisão. Olha isso, a quem levei a nascer de novo na minha prisão. Meu Deus. É verdade que noutro tempo a sua vida foi inútil, mas agora vai tornar-se tanto para ti quanto para mim muito útil. Pois isso o envio de volta, pedindo-te que receba como se fosse eu mesmo em pessoa. Aliás, bem gostaria de o conservar comigo, para que me ajudasse em teu lugar, enquanto me encontro preso por causa do Evangelho. Mas não quis tomar essa decisão sem o teu parecer.
Se realmente quiseres fazer-me este benefício, que não seja forçado a isso mais voluntariamente. Também pode ser que, apesar de ter estado fugido durante algum tempo, agora o recuperes definitivamente, não já como escravo, mas muito mais como irmão em fé em Deus. Quem é especialmente querido, mas a quem tu ainda mais te afeiçoarás, visto que tornará a ficar ligado à tua casa como trabalhador e como irmão no Senhor. Assim, pois, se me consideres teu companheiro, recebe-o como se fosse eu mesmo. E se te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Eu, Paulo, o escrevo pela minha mão, eu o pagarei. Mas olha que no fundo, tu mesmo me deves aquilo que é espiritualmente. Amém, né, irmão? Até aí tá muito bom. Então agora, após nós então lermos esse versículo, né, 8 em diante, você então começa a entender por que nós precisamos ter uma mudança de trajetória, assim como foi na vida de Filemão, de Onésimo. É interessante, eu acho interessante aqui Paulo, porque ele nos ensina aqui três lições. Primeiro, nós devemos amar e perdoar. Segundo, nós devemos ser perseverantes, ou seja, nós devemos ser confrontar, nós precisamos confrontar as outras pessoas. E terceiro, nós precisamos ter um pai na fé. Precisamos ter um pai na fé. Nós precisamos daquele que realmente ele vai pegar, ele vai falar assim, olha, eu assino embaixo. Recebe ele como se fosse eu. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Então nós temos aqui 3 lições que nós vamos aprender com essa epístola aqui de Paulo ao Filemão. Por quê? Porque você então agora entendeu que não importa o que você tem feito, não importa que de acordo com o que a nossa Bíblia está dizendo, não importa o teu pecado, não importa o caminho torto, não importa aquilo que você fez, desde que você se arrependa, desde que você encontre Jesus, desde que você tenha mudança de vida, isso pode acontecer com você. Você vai ter um pai na fé, você vai ter os seus pecados perdoados e você vai ter aquele que vai estender a tua mão. E é disso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando disso. Porque aqui a história conta que Filemão era escravo, que Onésimo era escravo de Filemão. Isso então mostra que Filemão era um cara muito rico, que Filemão era um cara poderoso e ele tinha vários escravos. E nessa época aqui, uma grande parte da população era escrava. Uma grande parte da população. Mas então Onésimo, ele, por algum motivo, ele deu um prejuízo a Filemão, ele roubou Filemão, não se sabe se roubou dinheiro ou se roubou algum outro objeto de valor, o que foi, mas ele deu um prejuízo a Filemão e fugiu. Então, além de fugir, ele ainda deu um prejuízo a Filemão. Mas o que eu quero te dizer é que para essa época isso era um pecado gravíssimo. Isso era um pecado muito sério. Isso era algo que poderia custar a vida de Onésimo. Porque nessa época, se um escravo tentasse fugir, se um escravo tentasse afrontar o teu mestre, ele era normalmente assassinado. Ele era ali morto pelos os ceifeiros dos senhores,
dos ricos para que servisse de exemplo para os demais escravos. Na maioria das vezes ele era morto. Então isso era um pecado muito sério. Mas então Paulo encontra Onésimo. Paulo encontra Onésimo. E aqui está mostrando para nós a importância de você parar de cruzar os braços. A importância de você levantar, de você arregaçar as mangas e pregar o evangelho do Senhor. E falar do amor do Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que você vai, que você fala, que você prega, você pode encontrar o Onésimo perdido por aí. Você pode encontrar um Onésimo perdido. Porque muitas vezes nós temos Onésimo na nossa família, nós temos amigos, nós temos algum tipo de parente conhecido que seria um Onésimo perfeito na nossa frente. E nós cruzamos os braços. Mas Paulo não. Paulo nos mostra que apesar de tudo que Onésimo fez a Filemon, Paulo então falou do amor de Cristo para ele. Paulo falou da salvação para ele. Paulo mostrou quem era Cristo para ele. Paulo ensinou o que é o amor, o que é o perdão, o que é você andar em retidão com Cristo. Porque Paulo sim tinha propriedade. Paulo conhecia Cristo. Paulo sabia quem Cristo era. Paulo, ele amava verdadeiramente o Evangelho. Ele amava verdadeiramente a palavra do Senhor. Ele verdadeiramente pregava a palavra de Deus. Ele não media esforços para fazer a obra de Deus. E com isso, então ele impactou Onésimo. Ele impactou, ele quebrantou Onésimo e Onésimo aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. E como aqui a palavra do Senhor nos disse que então ele nasceu de novo. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Será que a palavra do Senhor te impactou como impactou esse homem? Para que você venha nascer de novo? Para que você venha deixar os seus pecados, deixar a sua vida pecaminosa, deixar tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor para trás. O velho homem já era e agora nasce um novo homem. Assim como diz Nicodemos, mestre, como pode eu já sendo velho voltar ao ventre da minha mãe? Como pode? Então, Jesus vira para ele e fala para ele, olha, você não vai voltar para o ventre da sua mãe, mas você precisa matar o velho homem, o homem carnal, o homem mentiroso, o homem cachaceiro, o homem prostituto, o homem enganador, o homem maldoso, o homem que maquina o mal. Esse precisa morrer. E precisa nascer um novo homem, um homem amoroso, um homem que tem temor a Cristo Jesus, o nosso Senhor, um homem que vai pregar o Evangelho, um homem que vai amar as pessoas, um homem que vai ajudar a povoar o céu, um homem que mudou totalmente de vida, aquele que mentia não mente, aquele que cometia várias atrocidades não vai cometer, aquele que bebia não vai beber, aquele que prostituía não vai prostituir, ele teve uma nova vida, ele se tornou um novo homem, agora então ele se torna um filho de Deus. E Onésimo entendeu isso. E Onésimo entendeu que ele precisava disso. Quando Paulo falou para ele, eu penso que ele olhou para Paulo, ele falou, eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus. E com isso, então, ele reconheceu, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E Paulo então fala, olha, Filemon, eu poderia te mandar, eu poderia ordenar que você perdoe ele, que você faça por ele. Eu poderia fazer isso, porque eu tenho propriedade para isso, porque eu posso fazer isso. Mas eu prefiro te pedir com carinho, por favor, receba, mas não como escravo. Receba como irmão em Cristo. Antes, ele não tinha serventia para o reino.
Antes ele não tinha serventia para mim nem para você, mas hoje ele vai ter uma função, hoje ele vai ter uma grande diferença no evangelho, porque hoje ele pode pregar o evangelho, ele pode te ajudar na igreja, ele pode mostrar um caminho para outras pessoas. Então perdoa ele, ama ele. E é interessante que Paulo é um cara sempre de pulso firme, de palavras duras e fortes, mas agora é um homem amoroso, com palavras mansas, suaves. Então esse livro traz um Paulo amoroso, um Paulo que se compadece, um Paulo que está refletindo Cristo quando ele olhou para a humanidade e se compadeceu de nós. Quando Cristo olhou para nós e falou assim: Pai, eu preciso morrer por eles. Eu preciso descer lá e ser crucificado. Eu preciso. Porque sem mim, eles vão morrer todos e vão para o inferno. Eu preciso, Pai. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Jesus escolheu nos amar. Porque Jesus escolheu amar você. Então Jesus olhou com aquele olhar de carinho, de ternura, de amor por mim e por você. E passou por tudo que passou. E passou por tudo. Por toda humilhação possível. Por toda tortura. Todo tormento. Para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Para que eu e você pudéssemos agora alcançar o céu. Porque com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. Outrora não tínhamos. Outrora nós dependíamos de outros para orar, para chegar a Deus, para pedir perdão, para chorar, para quebrantar o nosso coração. Hoje não. Hoje, a partir do momento que Jesus morreu por mim e por você, nós temos esse acesso direto com o Senhor. Nós temos esse acesso direto. Então, assim como Paulo, ele imitou a Jesus, ele amou, ele teve compaixão de Onésimo, porque ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele era um cara que tinha errado, ele sabia que era um cara que tinha dado prejuízo a Filemão. E ele ainda conclui dizendo: olha, recebe ele como se fosse eu. Recebe ele como se fosse eu. Olha para você ver isso. Olha para você ver que transformação que Onésimo teve. Nós precisamos ter essas transformações na nossa vida, do nosso meio. Para que você possa chegar e falar assim: ei, recebe ele como se fosse eu. Hoje nós sabemos o quanto é difícil você indicar alguém, você confiar em alguém. Ainda mais você virar e falar: não, recebe ele, é como se fosse eu. Eu assino embaixo por ele. Eu sou o avalista dele, pode ir lá. Porque aí sim, eu confio. Olhe para você ver isso. Quando Paulo falou que Filemão deveria receber Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo, para receber como se fosse ele. Isso mostra que Onésimo teve a mudança de vida. A mudança que você, que eu precisamos ter. E agora eu te pergunto: você já teve essa mudança? Você já largou das práticas pecaminosas? Você já teve uma mudança de vida? Porque é interessante que eu conheço várias pessoas que na igreja, meu Deus, na igreja é santo. Mas quando sai da igreja, não aguenta um vamos. Irmão,
Que mudança é essa? Como você tem coragem de você não ter propriedade, de você não ter estrutura nenhuma, e você muitas das vezes está na frente tocando, pregando, cantando, e você não tem propriedade nenhuma de Cristo em você? Não tem uma pessoa que tem coragem de indicar você para nada. Fala assim, ó, eu conheço um cara ali. Não, mas você assina embaixo. Não, não. Não, aí não. Não, o cara é bom, mas eu, de jeito nenhum. Não, mas ele é de confiança? Rapaz, não sei não. Aí é com você. Aí você vai ter que arriscar. Então, olha para você ver, muitas vezes você é essa pessoa. Muitas das vezes você é essa pessoa que você não tem qualificação. Ou seja, não tem qualificação de Cristo em você. Você às vezes é um bom músico, às vezes você é um bom cantor, às vezes você é um bom pregador, às vezes você é um bom ombreiro, às vezes você é um bom diácono, às vezes você é um bom cuidador da igreja, às vezes você tem as suas virtudes, mas não tem Cristo em você. E não tendo Cristo em você, as suas propriedades, as suas palavras, as suas convicções são fracas, pobres. E aí não tem como alguém falar, não, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. E muitas pessoas lutando por você, tentando te ajudar. Mas você está como Faraó, um coração endurecido, um coração duro. Está escutando, mas não quer ouvir. Está enxergando, mas não quer ver. Como pode? Está caminhando para o abismo, mas acha que nada vai acontecer? Como pode você não querer mudança? A sua mudança é como a semente que é lançada e cai no meio das pedras. Então as pedras não deixam ter raiz, e aí as suas raízes são rasas, suas raízes são fracas, qualquer vento te derruba. Como pode? Você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente, com raiz fraca, com raiz podre, com raiz rasa, que qualquer vento te derruba. Qualquer vento você cai. Tudo é desculpa para você. Ah, não, caí porque eu estou muito cansado. Ah, não, caí porque não sei o que aconteceu. Ah, não, caí porque fiquei desempregado. Ah, não, caí porque lembrei de não sei do que. Cria vergonha, rapaz. Nós devemos fazer como Onésimo. Nós devemos realmente nos converter a Cristo, a ponto de Paulo virar e falar assim, olha, eu assino embaixo. Quem assina embaixo por você? Faça uma reflexão com você aí agora. Reflita com você. Para aí por 2 minutos. E fala, pera, se eu precisar de um avalista agora, um avalista espiritual, quem me avalizaria? Quem confia em você? Quem? Você é um cara descompromissado, você é uma mulher descompromissada. Você na frente, não, eu vou, conta comigo. No dia, cadê você? Não atende telefone, não está em casa, não vai na igreja. E aí no outro dia fala, não, sabe o que é? É porque meu marido, não, sabe o que é? É porque minha mãe, não, sabe o que é? É porque meu irmão. Rapaz, quem assina te avalizando? Faça uma autoanálise. Será que a igreja pode confiar em você? Será que o pastor pode confiar em você? Será que você confia em você? Então, assim aqui, nessa epístola de Paulo a Filemon, mostra para nós o quanto nós precisamos de mudança. O quanto nós precisamos de mudança. E mais, ao ponto de Paulo, além de falar, olha, recebe ele como se fosse eu. Porque ele é meu filho na fé. Cara, olha isso! Alguém virar e falar assim, olha, ele é meu filho na fé.
Eu confio nele. Pode receber ele como se fosse eu. Aí eu conheço, aí eu confio. E por fim, Paulo ainda diz: se ele te causou algum mal, algum prejuízo, eu pagarei. Eu, Paulo, o velho Paulo, que está falando, eu pagarei. Eu estou escrevendo com meu próprio punho. Se ele te der alguma coisa, se ele te deu algum prejuízo, eu pagarei. Olha isso, irmão. Olha isso. Quantas pessoas estão dispostas a fazerem tal atitude por você? Será? O que precisa acontecer para que você entenda que a mudança ela deve ser radical? A mudança deve ser por completo. Aí na hora que você começa a firmar, começa a estabilizar, pum, sai fora. Aí você fica pulando de igreja em igreja, porque você foi para uma igreja, aí beleza, começou a dar certo, você pum. Aí para não passar vergonha, você vai para outra igreja. Aí começou a dar certo, você cai de novo, você sai e vai para outra igreja. E assim você vai, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Tudo bem que a palavra do Senhor fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas até quando? Até quando? Até quando você vai ficar caindo? Ou até quando você vai ficar de braço cruzado? Até quando Cristo gritando aqui no teu ouvido, mandando você ir, você não vai? Mandando você falar e você não fala? Mandando você fazer e você não faz? Deus cuida, Deus ama, mas Ele também corrige. Ele também corrige. É interessante que muitas vezes você não quer a caminhada. É interessante que você fala, ah, não, mas é difícil mesmo. É difícil, porque você vai ter que sair da Netflix. É difícil que você vai ter que sair do WhatsApp. É difícil que você vai ter que sair do Instagram. É difícil, você vai ter que sair de rede social. Por quê? Porque muitas vezes você fica tão estagnado no seu mundo que o que acontece em volta você não consegue enxergar. Você não consegue entender que as pessoas precisam de você. E muitas vezes você é um camarada, você é uma mulher, você é um homem conhecedor da palavra, tem uma boa palavra, você tem um bom afeto, você ama, você cuida, mas você é inconstante, você não tem constância. E você não entende o que a Bíblia diz, que a importância que você vai fazer, a diferença que você vai fazer é entre as tarefas que a igreja necessita. Você vai somar, você vai fazer parte do corpo de Cristo. E assim somando, e aí o que acontece? Aí Cristo, ele, com a sua infinita misericórdia, com seu infinito amor, ele então derrama a tua graça, o teu poder sobre nós, sobre a igreja. E aí nós assim, pela misericórdia de Cristo, nós levamos as pessoas ao arrependimento, a aceitar Jesus, a mudar de vida, e assim estamos ajudando a povoar o céu. Mas muitas vezes, por causa de covardia sua, muitas pessoas deixaram de ir na igreja, deixaram de crer no Senhor. Ou às vezes nem vão ouvir a palavra. Por causa de negligência sua. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar porque
nós precisamos entender que nós discípulos, temos uma tarefa muito importante perante a Cristo Jesus, de levar a misericórdia de Deus, de levar o perdão de Deus às pessoas, mostrar, falei, ei, você errou, peça perdão, reconcilia, porque Jesus pode perdoar, você pode começar de novo, você pode ter uma nova caminhada com Cristo Jesus. E nós sabemos muito bem que essa epístola de Filemão, escrita por Paulo, ela é para mostrar para nós que nós precisamos erguer a cabeça. Mas você entende que nem sempre é com azorrague. Muitas vezes é com amor. Muitas vezes é com palavra suave. Muitas vezes é cuidando, abraçando. Mas para isso nós temos que ter transformação. Nós precisamos ser transformados. Porque se nós não formos transformados em Cristo Jesus, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Aqui na Bíblia, nós entende que Paulo, ele estava preso, né? E nós vemos que a primeira vez que Paulo foi preso foi em Roma. Ele estava preso e Paulo, quando ele pede por Filemão, por Onésimo, a Filemão, o que eu acho interessante é que ele estava preso. Mas você não vê ele se lamentando hora nenhuma. Você não vê ele falando, ai, se eu não tivesse preso, aí você não vê isso. E é o que nós fazemos. Ah, não, eu não vou lá no irmão porque tá tarde. Não, eu não vou no irmão porque tá chovendo. Não, eu não vou no irmão porque... Por quê? Por quê? Por quê? Nós devemos fazer aqui como as escrituras, elas nos ensina, ela nos mostra que a epístola a Filemão era uma carta acerca de um escravo, de um cara pecador, de um cara que errou, de um cara que roubou, de um cara que deu prejuízo, de um cara que trouxe transtorno, mas se arrependeu. O que impede você? O que impede? Agora, a pergunta que eu tenho para você é: você é um Filemão ou um Onésimo? Porque se você é um Onésimo, então o que você tem que fazer é nascer de novo, é reconhecer Jesus. Se você é um Filemão, perdoa. Abraça. Sabe aquele irmão? Aquele irmão, perdoa. Perdoa ele. Ama ele. Ajuda ele. Ele vai somar com você, ele vai ser uma unidade com você para fortalecer o evangelho de Jesus. É aquele irmão. É ele que eu estou falando. Ah, mas ele me deu um prejuízo, eu sei. Ah, mas ele fugiu na hora que eu mais precisava, eu sei. Ah, mas ele me roubou algo muito precioso, eu sei. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E Jesus fala para você, cuida dele, perdoa ele, mas não como escravo. Receba ele como meu filho na fé. E olha, preocupa não, ele te deu prejuízo, eu vou pagar. Então é isso que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos amar. Nós sabemos, a história conta que Onésimo, ele fugiu, né, para Roma. E daí é onde ele encontrou Paulo. Mas o que nós precisamos é entender que nós precisamos ter a mudança de vida. Nós precisamos
tirar o coração de pedra. Nós precisamos parar com aquela palavra assim, quem perdoa é Deus, eu não perdoo não. Que isso, irmão? Que isso? A Bíblia fala que você fala daquilo que o coração está cheio. Então o seu coração está cheio de amargura. Então você não teve mudança de vida. Você não consegue perdoar, não teve mudança de vida. Você não consegue amar, você não teve mudança de vida. Então você precisa encontrar Cristo. Você precisa nascer de novo. Porque se você não consegue fazer nada disso, você não teve mudança de vida. Então você precisa encontrar Jesus. Você precisa se arrepender depressa. Porque olha, falta de perdão e a palavra eu não consigo e Cristo na mesma frase não dá. Porque a partir do momento que você entende quem é Cristo, meu amigo, o perdão ele floresce. O amor floresce, a compaixão floresce, a vontade de ajudar, de socorrer, floresce. Então nós precisamos mudar de vida, para que nós possamos ajudar as pessoas a florescer, as pessoas a crescer em Cristo. E aqui Paulo ele fala que ele queria muito que Onésimo ficasse com ele e ajudasse ele, né? Agora é interessante que você vê que a mudança desse cara foi radical. Porque para chegar ao ponto de Paulo falar, não, eu queria que ele ficasse aqui comigo e me ajudasse. Que tipo de cristão você é? Assim, eu quero te perguntar, você é daquele que quando chega, as pessoas falam, não, nem, velho. Oxe, pensei que esse cara não ia vir hoje, mas veio. Ah não, eu pensei que ele não ia vir no jantar, mas veio. Ah não, eu achei que não ia vir na reunião das mulheres, na reunião dos homens, mas veio. Você é esse tipo? Ou você é esse tipo aqui do Onésimo? Fala assim, eu queria tanto que ele estivesse aqui comigo, que ele ficasse aqui para me ajudar. Você tem que ser aquele irmão que você é lembrado, que você é querido, que você é aquele que as pessoas querem estar perto. As pessoas querem ficar perto de você? Ou não? Então é isso que essa epístola, ela tem nos ensinado. Ela é uma carta dirigida a uma pessoa em particular. Entendeu? Então é como se alguém chegasse e falasse de você assim, não, olha, eu sei que tem várias pessoas, mas eu estou falando dele em particular. Eu estou falando de você em particular. Meu irmão, eu sei que a caminhada é difícil. Eu sei que mudança de vida é difícil. Eu sei que largar velhos hábitos é difícil. Mas com Cristo é possível. Com Cristo é possível. Eu fui um cara muito problemático no passado. Pode até não parecer, mas eu fui um cara problemático. Eu nem gostava de crente. Rapaz, falou igreja evangélica para mim, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Então eu era um cara totalmente desviado de Cristo. E eu achava que eu era bom. E eu achava que eu era o bom, o queridinho de Jesus. E totalmente perdido, totalmente largado, totalmente acabado. Mas Cristo, ele olhou para mim. Ele olhou para mim, ele teve compaixão de mim, ele falou, rapaz, eu preciso mudar a história desse menino. Então ele me encontrou, não foi de uma forma tão fácil, tão simples, porque eu passei por situações complicadas, mas ele me encontrou. E hoje, eis-me aqui falando do pouco conhecimento que eu tenho,
para ajudar você, para me fortalecer, te fortalecer e mostrar para você que sim, existe vida aí. Enquanto você estiver de pé, enquanto você estiver respirando, fique tranquilo. Ainda tem jeito para você. Não dê ouvidos para que Satanás fala e venha mudar, que venha perturbar, que venha distorcer a história e venha te desanimar. E você venha achar, você venha pensar que não tem mais saída, que para você não tem jeito, que Jesus não olha para você, que o seu pecado foi muito feio, que o que você fez foi muito cruel, e não tem mais jeito para mim. Isso é mentira. Quando Cristo está na frente da batalha, não tem pecado que fica de pé. Não tem pecado que fique de pé. Peça perdão a Cristo. Ajoelhe e fala, Senhor, pequei quanto os céus, quanto a terra. Me perdoa, Senhor. Eu quero uma nova vida, eu quero uma mudança de vida. Me perdoa, Senhor. Eu quero nascer de novo. Eu quero morar no céu. Porque aí você vai ver, aí Deus vai mandar o Consolador falar, vai lá. Vai lá ali, ó. Ali nós temos um arrependido. Ali nós temos um quebrantado. Ali nós temos um onésimo. Vai lá. E o Espírito Santo vem e te abraça. E te conforta. E você sente aquela paz. E você sente aquele calor do abraço de Cristo. E aí a sua vida começa a mudar. A sua história começa a mudar. E é assim que Cristo faz. Porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Em nome de Jesus, que você venha entender que não há pecado que fica de pé diante de Cristo. Cristo morreu na cruz por mim, por você. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. O véu foi rasgado, você tem acesso ao Pai. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Reconheça Ele. Joelhe aí e fala, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Procure uma igreja perto de você. Tenha um acompanhamento do homem de Deus, que tem a palavra de Deus, que lê a Bíblia, que prega Cristo, que prega a salvação. Muda de vida, porque assim você e sua casa serão salvos. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Que você possa entender que Jesus, Ele te ama e te amou primeiro. Amém? Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. E Ele pode mudar a tua história. Fique na paz de Deus, em nome de Jesus.